A Qualicorp está anunciando um reajuste para 2025 entre 30% e 40%. Muitos usuários estão recebendo essa notificação. E aí, será que é lícito esse reajuste? Eu vou explicar para você. Mas antes, já me segue aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal, enfim, faz tudo o que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer. Meu objetivo é ajudar mais usuários e advogados a vencerem os planos de saúde. Eu sou Edivane Bastos, sou especialista em Direito da Saúde, atuo nessa área há quase 12 anos e estou aqui para ajudar vocês. A Qualicorp, como eu já falei várias vezes, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram, é a campeã de reajuste abusivo, principalmente reajuste anual. E ela segue invicta aí nesse pódio, ela segue ganhando todos os campeonatos de reajuste abusivo, é uma coisa impressionante. Porque o que é que acontece? A Qualicorp, na verdade, é uma administradora de benefícios, certo? Ela não é um plano de saúde, ela é uma administradora de benefícios que tem um papel ali de fazer a intermediação entre o usuário, entre uma empresa, uma associação, uma entidade ali de classe e o plano de saúde. A Qualicorp tem uma espécie de convênio com vários planos de saúde, quase todos. Sul América, Bradesco, Unimed, o que você imaginar, elas têm ali um contrato. E aí uma entidade de classe ou uma associação, uma empresa, quando quer contratar um plano de saúde e procura a Qualicorp diz, me diga qual é o plano que você quer, estou aqui com a tabela de preços, e ela vai ficar responsável por essa intermediação. Ela não pode prestar o serviço diretamente, mas ela vai emitir boleto, fazer cobrança, resolver toda a parte contratual. Tudo isso fica com a Qualicorp. E das funções aí da administradora de benefícios é, inclusive, fiscalizar, negociar os reajustes que vão ser aplicados anualmente. E isso de acordo com a resolução da ANS. A administradora de benefício pode ter várias funções, né? E como regra, ela tem também ali a função de aplicar o reajuste, negociar o reajuste com a operadora. Então, em tese, muito em tese, o que é que aconteceria? A Qualicorp ou qualquer outra administradora de benefícios iria ali no momento do aniversário do contrato, vamos imaginar a OAB, certo? A OAB contratou um plano da Sul América para os advogados por meio da Qualicorp. Então, quando esse contrato completa aniversário, né, a cada um ano de contrato, um pouquinho antes, na verdade, a operadora sentaria na mesa com a entidade de classe, com a Qualicorp, e diria, OAB, Qualicorp, eu apurei aqui um aumento de custo de 50% do ano passado para esse ano. Então, eu vou aplicar um reajuste de 50% e aí entraria essa negociação, iniciaria essa negociação e a Qualicorp diria, não, 50% é inviável, vamos baixar, etc. No final das contas, caberia à Qualicorp fazer a comunicação aos usuários do valor que vai ser aplicado de reajuste. Por isso que você recebe aí na sua casa, seu cliente recebe uma cartinha emitida pela Qualicorp, dizendo, olha, o reajuste anual vai ser de 35%, vai ser de 39%, como os usuários estão recebendo. Então, em tese, ela faria essa parte dessa negociação, né? Na prática, essa negociação não existe. Na prática, a operadora diz quanto vai querer reajustar, a Qualicorp só envia a notificação e nem envia dizendo assim, foi apurado um aumento de custo de 60%, mas com muito esforço nós negociamos e vai ter só 40% de reajuste. Veja só que promoção. É realmente um reajuste bem promocional que a Qualicorp oferece para os seus clientes. É óbvio que esse reajuste é abusivo. Não tem outra palavra para definir os reajustes que são aplicados pela Qualicorp que não abusivo. Porque, embora não haja uma obrigação de limitar os reajustes aos que são calculados pela ANS, né? E aí, se você pensar, o reajuste da ANS de 2024, que vale até maio de 2025, foi de 6,91% para planos individuais, enquanto a Qualicorp e outras operadoras e outras administradoras e operadoras estão aí reajustando 30%, 40%, já vi até de 50%. Não existe essa obrigatoriedade de limitar o reajuste dos planos coletivos aos planos, ao calculado pela ANS para os planos individuais. Mas existe a obrigatoriedade de que esse reajuste que é aplicado aos planos coletivos não seja aleatório. É preciso que esse reajuste tenha uma base, o que a gente chama de base atuarial idônea. Parece complexo, mas basicamente é o seguinte.
A operadora tem que demonstrar, e também a Qualicorp, tem que demonstrar que aqueles 30, 40, 50, 60% que ela está querendo aplicar ali de reajuste tem uma justificativa atuarial, ou seja, uma justificativa de aumento de custo, de aumento de risco, que corresponde ao que realmente aconteceu. Ou seja, tem que ter a comprovação de que, de fato, houve um aumento expressivo de custos de um ano para outro para justificar a aplicação desse reajuste tão alto. E o que é que acontece na prática? Ninguém comprova. Gente, eu já entrei com algumas dezenas talvez dezenas de centenas de ações de reajuste e eu nunca vi nada que comprove, nenhum relatório, nenhum cálculo atuarial que comprove que aquele reajuste que foi aplicado, aquele reajuste que está sendo discutido ali, que é abusivo, de fato tem uma base matemática, de fato corresponde ao aumento de custo daquela operadora. E é interessante dizer que as operadoras muitas vezes apresentam ali nos processos um relatório de algumas auditorias que eles dizem que são auditorias especializadas, que foi calculado e que daria ali respaldo àquele percentual. Só que quando você olha nas entrelinhas desse relatório, o que você vê é que a própria auditoria, a própria empresa de auditoria informa que a base de dados foi escolhido pela operadora. Então, não foi o auditor que foi lá, pegou a base de dados e com base nessa escolha dele, né, uma escolha aleatória e mais segura, ele fez o cálculo. A operadora vai lá, escolhe os casos que ela quer, escolhe os dados que ela quer, passa para essa auditoria independente e a auditoria vai só confirmar o que a operadora já calculou. É óbvio, né? A menos que houvesse um erro matemático muito grave nessas contas da operadora, essa sistemática daria errado, o que não acontece. Então, na verdade, todos esses laudos, essas auditorias que são apresentadas pelas operadoras no processo para justificar o percentual que é aplicado de reajuste anual, é inválido, né? É, na verdade, uma burla ali a forma correta de cálculo. E os dados que deveriam ser apresentados para justificar reajustes tão altos são a verdadeira caixa preta. E aí, o que é que o judiciário tem dito? O judiciário tem dito que nesses casos de reajustes elevados, né, nesses casos em que o reajuste ultrapassa muito ali o percentual autorizado pela ANS para planos individuais, que é um índice seguro que a gente tem para comparação, se não houver no processo a prova de onde veio o percentual que foi calculado pela operadora e aplicado pela administradora, deve haver a substituição do percentual. Então, no caso dessas pessoas que estão recebendo, por exemplo, um reajuste de 40%, haveria a substituição desse percentual de 40% para 6,91%. Veja só que diferença gritante. Então, respondendo ao questionamento do início do vídeo, é abusivo esse reajuste de 30%, 40% que a Qualicorp está aplicando aí, está avisando que vai aplicar aos planos, aos contratos, agora em 2025. E se você tem um cliente nessa situação, se você é um usuário que está nessa situação, meu conselho sincero para você é que procure uma assessoria jurídica especializada, seja de um advogado especialista em reajuste, seja da Defensoria Pública, para que analise o seu contrato, verifique ali, faça a notificação da operadora para ela justificar de onde veio aquele índice e, muito provavelmente, ajuize a ação, vai ser necessário ajuizar uma ação para tentar reverter aí esse percentual. Como eu disse, o judiciário tem entendido que esses percentuais muito elevados, né, muito distantes dos da ANS, mesmo que não haja obrigatoriedade de limitação ao reajuste da ANS para planos coletivos, mas são considerados abusivos, porque não há a prova no processo, não é feita a prova no processo de que esse reajuste, de fato, tem uma base matemática, corresponde ao aumento de custo e não aí a uma tentativa de aumento de lucro pela operadora de plano de saúde e também pela administradora que fica ali com a parte dela. É isso, espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida sobre esse ou outro tema, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Aproveite e já me segue lá no meu Instagram, @edvanebastos, que lá eu falo todos os dias sobre direitos dos usuários de plano de saúde e do SUS. Muito obrigada!